Equação de Dirac. Nesse vídeo nós vamos encontrar a equação de Dirac na sua forma covariante. Eu sou o Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Nós não vamos fazer uma análise histórica, incluindo a motivação que levou o Dirac a fazer esse trabalho. O propósito aqui é encontrar a equação. Mas eu vou fazer alguns apontamentos. O Dirac encontrou a sua equação, a equação de Dirac, em 1928. E a motivação do Dirac era obter a equação relativística do movimento do elétron. Veja, nessa época você também já tinha a mecânica quântica não relativística, que conseguia descrever o movimento do elétron. Mas o Dirac pensou numa equação que fosse relativística, que levasse em conta velocidades do elétron próximas à velocidade da luz. E essa foi, em parte, uma motivação, e ele queria encontrar uma equação que fosse linear no tempo e no espaço, nas derivadas temporais e espaciais. E essa equação o levou a prever a existência do pósitron. O que é o pósitron? O pósitron é a antipartícula do elétron. Então, a solução da equação relativística que ele obteve para o elétron também era uma solução para o pósitron. Previa a existência da antipartícula do elétron. Isso foi feito em 28 e ele recebeu o prêmio Nobel em 33. Por quê? Porque o Anderson, um físico americano, o Dirac era um físico britânico. O Anderson, em 32, poucos anos depois da equação de Dirac, ele descobre o pósitron. Ele faz a descoberta do pósitron usando um detector de partículas chamado câmara de nuvens. Essa é a imagem que mostra a existência do pósitron. É um experimento simples e genial, e em outro momento podemos discutir esse trabalho interessante. E 4 anos depois ele recebe o prêmio Nobel em 36. E esse é uma outra curiosidade, esse é o Chaplin, contemporâneo do Dirac, naturalmente nunca ganhou o Nobel em Física, mas ele fez inúmeros vídeos extremamente engraçados, inclusive esse no mesmo ano que o Anderson recebeu o prêmio Nobel, chamado Tempos Modernos, e de fato, apesar de parecer, pelo menos eu acredito que se pareça um pouco com o Dirac, mas o Chaplin de fato não tem nada a ver com essa história. Bom, ainda antes de começarmos, na mecânica quântica não relativística, as partículas são descritas pela equação de Schrödinger. E na mecânica quântica relativística, a equação de Klein-Gordon, ela não consegue descrever as partículas elementares de spin meio, tem falhas e pode ser reinterpretada para explicar, para descrever partículas de spin zero. As partículas de spin meio são descritas pela equação de Dirac, e as partículas de spin 1 são descritas pela equação de Procca. Nesse vídeo nós vamos nos dedicar à equação de Dirac. E vamos apresentar a equação de Dirac, ou melhor, vamos começar a dedução dessa equação a partir da equação de Schrödinger. Aqui está a equação de Schrödinger, talvez se você está estranhando, eu estou usando o sistema de unidades naturais, em que h cortado, h sobre 2, a constante de Planck sobre 2π é igual a 1, e c, a velocidade da luz no vácuo, também é igual a 1. Nesse sistema, a relação energia-momento relativística é dada por essa expressão, E² é igual a P² mais M². A energia ao quadrado é o momento ao quadrado mais a massa. Todos eles, portanto, têm a mesma unidade.
né? A relação que você pode estar habituado é E quadrado igual a PC, tudo ao quadrado, né? Mais MC quadrado ao quadrado, né? Então, essa forma de unidades naturais simplifica bastante as equações e você sempre pode resgatar, né, o resultado usual colocando as constantes nos seus devidos lugares. Agora, aqui você observa que eu tenho nessa equação de Schrödinger uma derivada de primeira ordem no tempo e uma derivada de segunda ordem no espaço. Ela é, portanto, não covariante sob transformações de Lorentz. Ela não está de acordo com a relatividade especial. Mas essa equação ela pode ser reescrita na forma de I del psi del t igual a um operador hamiltoniano H atuando em psi. E esse operador hamiltoniano é esse termo menos nabla 2 por 2m mais o potencial V. E em sendo o operador P o operador momento menos I nabla, né, então eu consigo enxergar esse termo como sendo P quadrado sobre 2m, que é o termo cinético, que é a relação clássica da energia cinética, P quadrado sobre 2m ou meio de mv quadrado. Bom, o objetivo do Dirac era construir uma equação covariante, mas que fosse também linear em del del t e em nabla, na derivada espacial. Certo, então nós podemos pensar a equação de Dirac como uma equação de Schrödinger se mudarmos o operador H com a forma do operador hamiltoniano que satisfaça os requisitos da relatividade especial. Então nós vamos partir da equação de Schrödinger nessa forma e tentar encontrar um hamiltoniano que satisfaça a relação energia-momento relativística, mas que também atenda ao intuito do Dirac de incluir uma derivada de primeira ordem tanto no tempo quanto no espaço. Então suponha uma partícula livre, ou seja, não está sujeita a nenhuma força, a nenhuma interação, a nenhum potencial, né? Uma partícula de massa m. Então a forma do operador hamiltoniano usado na equação de Dirac terá essa estrutura, né? Um hamiltoniano ele deve ser proporcional a P e também deve levar em conta esse outro termo proporcional a M. Você vai ver daqui a pouco o motivo de incluir esse outro termo no hamiltoniano. Esse termo, você bem sabe, ele pode ser substituído por menos I nabla, ou seja, eu tenho aqui uma derivada de primeira ordem no tempo e aqui teríamos também uma derivada de primeira ordem no espaço. Então, usando esse operador na equação de Schrödinger, eu vou obter exatamente o que eu acabei de dizer, né? Uma derivada de primeira ordem no tempo e no espaço. Essa é nada mais, nada menos do que a equação de Dirac. Mas calma, ainda não resolvemos o nosso objetivo de encontrar a equação na sua forma covariante. E também precisamos ter alguma informação a respeito desses coeficientes alfa e beta. E ainda tentar entender melhor a estrutura dessa equação de Dirac e quem são essa função, né? Quem são os componentes dessa função psi que veremos daqui a pouco. Mas antes, compare essas equações de onda já bem conhecidas, né? A equação de Schrödinger tem, como já dissemos algumas vezes, uma derivada de primeira ordem no tempo e de segunda ordem no espaço. Klein-Gordon tem uma derivada de segunda ordem no tempo e no espaço, ou seja, ela é uma equação covariante, porém ela tem problema justamente por ter derivadas de segunda ordem e não de primeira ordem. E a equação de Dirac, acabamos de ver que se esse operador de fato puder existir e se ele satisfizer a relação energia-momento relativística, né, ela terá uma derivada de primeira ordem no tempo e no espaço como desejado. Mas então quem são os coeficientes alfa e beta? Note que eu tenho um produto escalar, então eu tenho três componentes, né,
nesse produto escalar? Eu tenho alfa1 multiplicando P1, P1 seria a primeira componente do vetor momento, ou seja, poderia pensar que é Px, né? Alfa2 P2 mais alfa3 P3. Então, quem são os três coeficientes alfa-i e o coeficiente beta da equação de Dirac? Bom, veja, aqui está a equação de Dirac, né? H atuando em psi é esse hamiltoniano escrito nessa forma atuando em psi, e esses coeficientes podem ser determinados pela imposição de que uma partícula livre deve, naturalmente, satisfazer a relação energia-momento relativística. E² é igual a P² mais M², de novo, em unidades naturais, né? E isso leva ao seguinte, né? Então, o operador hamiltoniano ao quadrado, né? Ou seja, eu estou atuando duas vezes o operador hamiltoniano na função psi. Ele deve ser o mesmo que P² mais M² em psi. Muito bem, então o objetivo você já conseguiu vislumbrar. Nós vamos atuar duas vezes o hamiltoniano em psi, usando o hamiltoniano nessa forma, e nós temos que resgatar essa forma. Ou melhor, nós vamos conseguir impor condições nos termos, nos coeficientes alfa e beta, né, a partir dessa relação da energia e do momento relativística. Então, fazendo H2, H ao quadrado, eu tenho, aqui eu estou suprimindo um símbolo de somatório que nós temos aqui, né? Ele existe, ele está aqui de forma implícita. Então eu tenho aqui um produto de dois somatórios, de H com H, e eu tenho que usar índices, naturalmente, diferentes, né? Desse somatório com o outro somatório que está aqui, por conta do produto. Então, fazendo esse produto, nós teremos, naturalmente, alguns termos que vão envolver alfa1 e aqui também alfa1, alfa2, alfa2 e alfa3, alfa3, naturalmente com P1 ao quadrado, P2 ao quadrado, P3 ao quadrado. Esses três termos estão expressos através desse termo aqui, alfa-i ao quadrado, multiplicando pi ao quadrado. Os termos cruzados, né, por isso que eu coloquei um índice diferente, porque nesse somatório, no produto de somatórios, eu tenho que levar em conta os termos cruzados, né? Alfa1 com alfa2, alfa1 com alfa3 e alfa2 com alfa3. Então, esses termos cruzados, eles estão contemplados nesse termo, né, em que eu tenho alfa-i, alfa-j, e eu tenho que respeitar essa ordem. Por quê? Porque eu não sei quem são os coeficientes alfa nem beta. Não sei se eles são números que possam comutar, né, ou se não comutam. Então eu tenho que garantir que eu estou fazendo inicialmente alfa-i, alfa-j, mas eu também terei o termo trocado, né? Eu também vou ter o termo alfa-j, alfa-i. Os momentos, alfa-i, alfa-j vai estar multiplicado por pi, pj, e alfa-j, alfa-i vai estar multiplicado por pj, pi. Mas os momentos nós sabemos que comutam, né? As componentes do momento linear comutam entre si. Então eu posso colocar em evidência pi, pj. Da mesma forma que, quando eu fizer o produto dos três termos alfa, nessa forma, né, alfa e pi, com o beta, m, né, eu tenho que respeitar essa ordem, alfa i com beta, né, e depois eu terei o termo beta vezes um alfa, né, uma determinada componente. E aqui eu estou colocando tudo o mesmo índice, né, porque eu tenho um índice apenas, para expressar tanto esse quanto esse alfa. Aqui então estão contemplados os termos alfa1 beta, alfa2 beta e alfa3 beta, né? E claro, pi com m, que é um escalar, eles também comutam. E o último termo vem de beta ao quadrado, multiplicando a massa ao quadrado. Isso tudo atuando em psi.
Aqui nessa linha abaixo, eu já coloco a condição que vem de eu impor essa relação energia-momento relativística. Ou seja, o coeficiente que multiplica p² deve ser 1. Claro, eu estou com p², que é p1² mais p2² mais p3². Então, esses coeficientes devem ser iguais a 1. Né? Esse termo, como nessa expressão eu não tenho o produto, né, de P1 com P2, P2 com P3, assim por diante, esse termo todo deve ser zero. Da mesma forma aqui, eu não tenho o produto de P com M, de nenhuma componente do momento com M, então esse parênteses aqui, esse coeficiente, esse termo, deve ser zero. Né? Claro que eu não posso zerar esse produto dos momentos, né? O momento da partícula nessas direções não necessariamente é zero. Né? Não seria nem um pouco interessante levarmos em conta essa condição. Né? Eles são arbitrários, então esse termo em parênteses é que deve zerar, tal como esse termo em parênteses. E β² deve ser igual a 1, porque aí eu resgato essa forma. Muito bem. Dessa forma, nós encontramos as seguintes condições para os coeficientes αi e β. α1, α2, α3 e β, todos eles anticomutam entre si. Veja que a forma desse parênteses aqui é de um anticomutador. Né? αi, αj mais αj, αi, isso igual a zero. Ou seja, eles anticomutam. Eles não comutam. Eles anticomutam. Né? E isso entre si, né? Entre todos os alfa e todos os alfa com relação a beta. Né? Então, de fato, eu tenho aqui 6 condições. Né? Essas 3 e outras 3 que vêm desse termo. Ainda, eu tenho que α1², α2², α3² e também β², todos esses termos são iguais a 1. Ou seja, eu tenho outras 4 condições. Ao todo, portanto, nós temos 10 condições. De forma mais explícita, né, essas 3, as relações de anticomutação entre as componentes alfa, dessas componentes alfa com beta, e as 4 condições que estão agora, de novo, descritas da mesma forma. Ou seja, os coeficientes αi e beta devem satisfazer 10 condições. Essas condições, elas determinam as propriedades algébricas, né, essenciais desses coeficientes. E, veja, como eles não comutam, né, de fato eles, como eu disse e enfatizei, eles anticomutam. Então, como eles não comutam, nós concluímos diretamente que não podem ser números. Né, eles não são números. Mas eles são operadores matriciais, né, que naturalmente não comutam em geral, né, operadores matriciais que atuam na função de onda psi, né, no campo de Dirac. Então agora vamos deixar de chamá-los de coeficientes αi e beta e chamá-los de matrizes αi e beta. E nosso objetivo naturalmente é determinar quem são esses coeficientes alfa e beta, quem são as matrizes chamadas matrizes de Dirac. Né? Seriam essas matrizes as matrizes de Pauli, as mesmas matrizes de Pauli? Então vejamos. Essas condições, elas podem ser escritas na forma de αi αj mais αj αi igual a 2 vezes a delta de Kronecker, IJ, vezes a identidade, né? Vezes uma identidade, agora que eu sei que são matrizes. Se I é diferente de J, eu tenho essas 3 condições e a delta será zero, ou seja, eu satisfaço essas 3 condições. Essas 3 condições, né, αi ao quadrado igual a 1, eu obtenho também dessa expressão. Quando delta ij é igual a 1, quando I e J são iguais, né? Então eu terei aqui 2αi ao quadrado, né, por conta desses 2 termos, e a delta será 1,
ou seja, eu tenho a identidade como essas três condições também nos dizem. E essas três condições aqui de anticomutação das componentes alfa-I com beta estão expressas por isso aqui que eu acabei de dizer, né? Alfa-I com beta nesse anticomutador, isso igual a zero. E a última, beta quadrado igual a 1. Tá? Então essas são as condições, de forma mais resumida, que as matrizes alfa-I e beta satisfazem. E as matrizes de Pauli são sigma x, sigma y, sigma z, né? Ou nessa notação sigma 1, 2, 3. E também a identidade na dimensão 2, né? 2 por 2, que também é denominada por vezes de sigma 0, ou seja, é a matriz de Pauli sigma 0. Naturalmente, essas quatro matrizes elas formam uma base completa, né, de matrizes hermitianas 2 por 2, e elas obedecem que condições? Elas obedecem essas condições aqui. Né? Sigma I, sigma J mais sigma J, sigma I são iguais a 2 vezes delta IJ multiplicando a identidade I. Né? Mas, naturalmente, elas são 6, né? Quando I igual a J, eu tenho 3, e quando I diferente de J, eu tenho outras 3. Eu tenho 6 condições. E as matrizes alfa e beta, elas devem respeitar 10 condições. Então, diretamente, eu concluo que as matrizes alfa e beta não podem ser as matrizes de Pauli e não podem ser, como as matrizes de Pauli juntamente com a identidade formam uma base completa, né? Elas não podem ser matrizes 2 por 2. Essa é a conclusão que nós já encontramos. Então veja, não podem ser números, elas são matrizes, e não podem ser de dimensão 2. O que eu vou mostrar agora é que a dimensão mais baixa dessas matrizes, né, é 4 por 4. Né, a dimensão 4 numa estrutura 4 por 4. Primeiramente, vamos mostrar que as matrizes alfa-I e beta devem ser quadradas. Né? Depois, que devem ter ordem par, ou seja, que estão excluídas as possibilidades de ter dimensão 3, 5 e assim por diante. E depois, vamos mostrar que a dimensão mais baixa é igual a 4. Então veja, como H, o operador, naturalmente, é hermitiano, é observável, né, hermitiano, então alfa e beta também devem ser hermitianas. E daí você já conclui que devem ser matrizes quadradas. E já mostramos que matrizes 2 por 2 não satisfazem 10 condições, satisfazem apenas as 6 condições já apresentadas. Então tem que ser de ordem superior a 2. O que nós vamos mostrar agora é que essas matrizes devem ter ordem par. Como vamos fazer isso? Considere a seguinte relação de anticomutação, essa, né, que pode ser escrita como alfa-I beta é igual a menos beta alfa-I. Dessa forma, nós podemos calcular o determinante dessa matriz, que é o produto das duas matrizes, né? O produto dessas duas matrizes é uma matriz, então o determinante de alfa e beta é igual, naturalmente, ao determinante dessa outra matriz, menos beta alfa I. E veja, o determinante de um produto de matrizes é igual ao determinante, ao produto dos determinantes das matrizes. Então o determinante de alfa I e beta é igual ao determinante de alfa I vezes o determinante de beta. E assim, do outro lado, o determinante desse produto é igual ao determinante de menos beta vezes o determinante de alfa I. E eu vou escrever menos beta como sendo menos a identidade vezes beta. Então é um produto. Menos beta será
um produto de menos a identidade vezes beta. Se eu tenho o determinante desse produto, né, ele é igual ao determinante de menos i vezes o determinante de beta, né, multiplicando o determinante de alfa i. Agora veja, diferente das matrizes que não comutam, né, os determinantes são funções, né, são operações dos elementos das matrizes. Vão ser números envolvendo os elementos das matrizes. E, portanto, comutam. Então, as matrizes não comutam, mas os determinantes dessas matrizes comutam. Dessa forma, eu posso trocar a ordem, né? Se comuta, eu posso trocar a ordem desses dois determinantes aqui, escrevendo o determinante de alfa i primeiro e depois o determinante de beta. Faço isso para compararmos esse lado direito com o lado esquerdo dessa equação. E você vê que eu tenho o determinante de alfa i vezes o determinante de beta, e aqui também eu tenho esses dois termos, mas eu também tenho o determinante de menos i. Ou seja, o determinante de menos i deve ser igual, necessariamente, a mais 1. E eu vou tirar a informação importante dessa expressão, né? O determinante da matriz identidade negativa, menos i, ele é, naturalmente, né, a matriz menos i é dada por essa matriz, né, e eu vou calcular o determinante, está faltando aqui, né, o determinante dessa matriz, né, ou se não eu usar aquelas barras para dizer que isso é o determinante, né, e eu não sei quantas linhas e quantas colunas tem essa matriz quadrada, né, identidade ou menos identidade. Não sei quantas, tem n. N é a dimensão dessa matriz. E se eu vou calcular o determinante dessa matriz, eu vou fazer o produto de menos 1 vezes menos 1 n vezes, ou seja, eu tenho menos 1 elevado a n. Os outros termos da matriz são zero. Então qualquer outro produto que eu fizer para calcular o determinante envolverá um zero e está naturalmente não irá contribuir, ou seja, o único termo que eu tenho é menos 1 elevado a n. E como esse determinante de menos i é igual a mais 1, eu tenho essa expressão, menos i elevado a n é igual a mais 1. Obviamente, n não pode ser ímpar. N, que é a ordem da matriz quadrada, né, é necessariamente par. N deve ser par. E dessa forma, nós excluímos a possibilidade dessas matrizes serem matrizes 3x3, 5x5 e assim por diante, né? E concluímos que a dimensão mais baixa dessas matrizes deve ser 4x4. Ou seja, pode ter ordem superior, mas a dimensão mais baixa é 4x4. Muito bem, mas afinal, né, quem são essas matrizes 4x4, alfa e beta? A escolha dessas 4 matrizes não é única. E eu vou apresentar duas importantes representações. A representação de Dirac, também chamada representação de Dirac-Pauli, e a representação de Weil, também chamada representação quiral. A representação de Dirac é dada dessa forma, né? Alfa é igual a 0 sigma, sigma 0. Sigma são as matrizes sigma 1, sigma 2, sigma 3 de Pauli, né? Que são matrizes 2x2. Ou seja, esse 0 é um bloquinho, é uma matriz 2x2 também, com os 4 termos 0. Né? Essa matriz alfa é de fato uma matriz 4x4, sendo que cada um dos 4 elementos que estão nela apresentados são matrizes 2x2. E beta é dada por a matriz identidade e aqui menos i. Em outro momento, nós podemos, faremos a determinação das matrizes de Dirac, dessa representação. Agora, vamos tentar encontrar a equação de Dirac na forma covariante, que é o nosso objetivo. Então,
Esses são os valores, né? Essa é uma das representações das matrizes alfa e beta. Outra representação, que é a representação quiral, é que alfa tem essa forma e beta essa outra forma. Claro, são duas representações distintas e você naturalmente não deve misturar as duas representações. Se formos utilizar a representação de Dirac, usamos sempre essa representação e alfa e beta terão esses valores. Por completeza, as matrizes de Dirac são dadas por essas matrizes 2×2 e a identidade que aqui está apresentada é uma matriz 2×2 também. Muito bem, agora nós vamos falar sobre o campo de Dirac, né, o spinor de Dirac. Psi, essa função. Quem é, né, essa função? Já sabemos que as matrizes sigma, alfa e beta são matrizes 4×4. Né? Então, o campo de Dirac psi ele deve ser um vetor coluna de 4 componentes. Né? De tal forma que essa matriz 4×4 e essa matriz 4×4, ou melhor, você pode pensar essa matriz 4×4 vai atuar num spinor de 4 componentes. Esse spinor, chamado spinor de Dirac, ou também bispinor, devido à sua analogia direta com o spinor de Pauli, né, de 2 componentes. Aqui ele terá 4 componentes, ou seja, o nosso psi ele tem essas 4 componentes, psi 1, 2, 3 e 4. E nós sabemos, né, já foi dito, que nós temos duas soluções independentes para a equação de Dirac, né, representando partícula e antipartícula. Mas aqui eu tenho 4 soluções nesse spinor. Né? O que está por trás dessa estrutura é, além da existência de partículas e antipartículas, o que está por trás é a existência do spin. Como isso vai ficar bem mais claro quando resolvermos em outro vídeo os problemas usando a equação de Dirac, que será obtida daqui a pouco. Né? Aí vem uma pergunta: se o spinor tem 4 componentes, seria esse spinor um quadrivetor? Né? Uma ótima pergunta, e a resposta é não. Não é. Ele não se transforma como um quadrivetor sob uma transformação de Lorentz. Ou seja, quando eu passo de um sistema inercial para outro, nós podemos verificar que ele não satisfaz as condições da transformação de Lorentz. Né? Nós veremos adiante, em outro momento também, como ele se transforma. Né? Outra pergunta: por que psi não pode ser uma função de uma única componente? Né? Claro, eu tenho uma matriz, mas essa matriz eventualmente poderia multiplicar uma função de uma componente apenas. E nós podemos mostrar que as consequências dessa hipótese não fazem sentido algum. Veja. Aqui nós temos a equação de Dirac, né? E coloco também aqui o termo da derivada temporal de psi, adicionando a matriz identidade, né? Que antes não fazia sentido colocarmos, mas agora, sabendo que beta e alfa são matrizes 4×4, e naturalmente então H, o operador hamiltoniano, também o é, então eu também tenho que colocar uma matriz identidade, que nesse caso é uma matriz 4×4. Usando a representação de Dirac, nós temos o seguinte: essa matriz, que é uma matriz 4×4, aqui também é uma matriz 4×4, porque cada um desses 4 elementos é uma matriz 2×2, né? Essa matriz é I del del T da identidade, que aqui é 2×2, atuando em psi, que vamos, por hipótese, pensar que é uma função de uma componente apenas. E desse lado, nós teremos o quê? Alfa
é 0, sigma, sigma 0. Então, multiplicando num produto escalar com P, nós temos esse produto aqui, sigma P, sigma P. E aqui, como beta é I e menos I, e esses outros dois termos fora da diagonal são 0, né? Então eu fico com M multiplicando a identidade e menos M a identidade. Atuando tudo isso em psi. Mas, se você fizer o produto escalar sigma com P, sabendo que, por exemplo, sigma 3 vai multiplicar P3 e sigma 3 é 1 com menos 1, né? Então vai ficar P3 com menos P3. A matriz sigma 1, que vai multiplicar P1, ela tem os termos fora da diagonal, né? Que é 1 e 1. Então vai ficar P1 com P1. E a matriz sigma 2 é menos I com I. Então, multiplicando P2, vai ficar menos IP2 com IP2. Somando essas três matrizes, eu obtenho essa matriz que está aqui apresentada, uma matriz 2 por 2, que está tanto aqui quanto aqui. Então, colocando essa matriz aqui dentro, né, e colocando também que essa matriz I é uma matriz 2 por 2, então eu vou ficar com uma matriz 4 por 4, né, os termos na diagonal são I del T, todos eles atuando em psi, e aqui eu fico com essa matriz que foi aqui deduzida, né, sigma P, e aqui também sigma P no produto escalar. E aqui desse lado, né, eu vou ter os dois termos MM, e aqui menos M, menos M. Muito bem. Dessa expressão, né, eu obtenho 16 equações, né, 4 vezes 4, eu tenho 16 equações. E essas equações têm que forma? Elas têm essas 4 formas, né? Por exemplo, esse termo 0 multiplicando psi, ele será igual a esse termo 0 mais esse termo 0, também multiplicando psi, né? Que é essa forma. Eu tenho 4 equações desse tipo, né? E tenho 4 equações desse tipo aqui envolvendo o P3, ou seja, 0 atuando em psi vai me resultar em P3 mais 0 em psi, ou, que eu também tenho aqui, né, o P3, ou menos P3 nesse e nesse termo. Também vou ter o termo PI mais IP2 ou menos IP2, né, com o zero, esses zeros, né, e aqui também todo zero. E os termos da diagonal principal, né, I del psi del T, seriam iguais a 0 mais ou menos M atuando em psi. Ou seja, eu tenho essas 16 equações que já foram mencionadas. Dessas equações, da primeira eu não tenho nenhuma informação. Da segunda, eu concluo naturalmente que P3 deve ser 0. Dessa terceira, eu concluo que se P1 mais IP2 é igual a P1 menos IP2, né, eu tenho, primeiro, que P1 deve ser igual a mais IP2 e também deve ser igual a menos IP2. Se IP2 é igual a menos IP2, P2 deve ser igual a 0, necessariamente. E se isso é 0, P1 também é 0. Né? E eu tenho essa outra equação, I psi ponto, né, igual a mais ou menos M psi. Então, se você analisa todas essas equações, elas não fazem sentido algum. Ou seja, a partícula não teria momento. Né? Então, eu consigo, com isso, excluir a hipótese de que psi seja uma função de uma única componente. Então, o que nós sabemos já? Né? Vamos fazer, em suma, o nosso conteúdo já obtido. É um em suma parcial, porque nós temos ainda o grande final no próximo slide. Né? Nós já obtivemos a equação de Dirac nessa forma não covariante. Claro, a equação de Dirac ela é covariante, mas ela não está na forma que você bate o olho e vê que é uma equação covariante. Então, veja o que nós já sabemos. Né? Nós sabemos que as matrizes são matrizes 4x4, né? Eu tenho algumas representações possíveis para as matrizes de Dirac, alfa e beta, e
Foi apresentado aqui essa representação, né? E nós também já sabemos que os espinores de Dirac, ou biespinores, eles têm 4 componentes nessa forma. Isso compila tudo que nós sabemos até então. E o grande final, né? A equação de Dirac na sua forma covariante. O que nós faremos é pegar a equação de Dirac e multiplicar pela esquerda por beta. Por que especificar multiplicar pela esquerda? Né? Porque eu estou multiplicando por uma matriz, uma equação que envolve matrizes, e matrizes não comutam. Então eu tenho que indicar o sentido da multiplicação que será feito. Nesse caso, pela esquerda. Então, pega a equação de Dirac, né, I del psi del t, com esse hamiltoniano atuando em psi, e multiplico por beta. Vou ter, no lado esquerdo da expressão, I beta del psi del t, escrevendo quem é P, né, que é menos I nabla, né, menos I o gradiente, né, que então vai me dar um alfa escalar nabla, né? Como eu estou multiplicando por beta, eu vou ficar com menos I beta alfa, nessa ordem, o produto, né? Mais um beta ao quadrado multiplicando m atuando em psi. Esse beta ao quadrado já estou usando que nós sabemos, por uma das 10 condições, que ele é igual a 1. Né? Então fica simplesmente mais m psi. E essa equação, ela pode ser reescrita passando esse termo da direita para o outro lado, né? Então eu vou ficar com I beta del del t, coloco o psi em evidência, e o outro termo vai ficar mais I beta alfa no produto escalar com nabla, né? Então esse parênteses atuando em psi, isso será igual a massa vezes psi, que na forma covariante fica da seguinte forma: vamos definir uma matriz chamada matrizes gama, né, são as matrizes gama, e você já vê a forma aqui covariante que ela possui, né, sendo que o primeiro termo, o gama zero dessa matriz, dessas matrizes, será beta, ou seja, eu vou definir que gama zero é beta, e ele está multiplicado por del zero, que é del 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 t, quer dizer, que é del del t, né, a derivada com relação ao tempo, derivada parcial com relação ao tempo. As outras componentes serão, das matrizes gama, né, serão beta vezes uma determinada componente da matriz alfa. Né? Então nós teremos beta alfa 1, a outra beta alfa 2 e a outra última componente, a quarta componente, é beta alfa 3. Né? E del 1, del 2 e del 3 serão, né, as componentes do gradiente. Né? Serão as componentes do gradiente do nabla aqui. Né? Então eu consigo olhar esse parênteses e enxergar essa estrutura, que é uma estrutura covariante. Então com isso, nós já conseguimos obter a equação de Dirac na sua forma covariante, e essas matrizes gama podem facilmente ser obtidas. Né? A primeira componente da gama zero é simplesmente beta. Nós sabemos quem é beta em qualquer uma das representações apresentadas aqui. Né? E as outras são beta vezes alfa, né? Que também podem ser facilmente obtidas. Não faremos isso aqui, né? Faremos isso em outro momento, junto com o estudo, né, de algumas das propriedades dessas matrizes gama que nos serão úteis nas aplicações, né, ao resolver problemas usando a equação de Dirac. Bom, muito obrigado, espero que esse vídeo tenha contribuído, né, para o seu estudo, para a compreensão, né, de obtermos a equação de Dirac, né, e para assistir outros vídeos como esse, se inscreva no canal do YouTube. Tá? Muito obrigado.